Tá? Tá mesmo? Estou vendo aqui. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Deus. Vamos começar o nosso estudo bíblico. Vamos dar alguns minutinhos para que algumas outras pessoas entrem e participem conosco. Nós estamos ao vivo no Facebook, como também no Instagram. O Instagram provavelmente esteja com áudio um pouco baixo. Por favor, vão comentando aí, vão dizendo como que está o som, porque o microfone está apenas para o Facebook. Então, se você quiser ouvir de forma mais audível o que vai ser dito aqui, se quiser migrar para o Facebook, também fique à vontade, tá bom? Nós estamos lá na página da Igreja Presbiteriana do Brasil. O Facebook é a Igreja Presbiteriana Santa Maria. Estamos ao vivo lá também, divulgando, fazendo o estudo bíblico de hoje à noite, no dia 25/3/2020, aqui da cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Santa Maria. Certo? Mais alguns minutinhos e nós iniciaremos aqui o nosso estudo bíblico. Mais um minutinho, nós iniciaremos. Vamos ter um estudo bíblico. Nós avaliaremos o que Deus quer falar conosco diante dos acontecimentos do nosso país, dos outros países também, por causa da crise que nós temos diante do coronavírus, o Covid-19. Hoje, no Rio Grande do Sul, foi divulgada a primeira morte decorrente do coronavírus e, desde já, queremos colocar aqui que estamos em oração por aqueles que estão à frente do trabalho, os médicos, enfermeiros, auxiliares, aqueles que estão trabalhando de forma ativa contra esse vírus. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus fortaleça vocês, que Deus, em nome de Jesus, guarde também vocês, a saúde de vocês, para que vocês continuem firmes na batalha, no engajamento contra esse vírus. Também colocamos à nossa disposição, se vocês precisarem de orações mais específicas, pode entrar em contato conosco através do nosso Facebook. Nós também estendemos nosso braço fraterno para aqueles que perderam seus entes queridos diante do vírus. Aqui na nossa redondeza, não há nenhuma informação de que houve alguma morte referente a isso, mas diante de todo o Brasil, pode acontecer que algum irmão, alguém conheça, uma pessoa que infelizmente perdeu algum ente querido por causa do Covid. Estamos em oração por vocês, para que Deus console a vida de vocês, para que Deus fortaleça vocês. Nossa igreja é uma igreja que está intercedendo
estar orando por aqueles que estão sofrendo por causa desse vírus. Meus irmãos, vamos iniciar o nosso estudo. O objetivo nosso aqui é, de fato, olhar para o que está acontecendo, olhar para todos os desdobramentos dessa crise e perguntar o que Deus tem a dizer para nós, o que Deus tem a nos ensinar diante de tamanho caos, né? O nosso objetivo aqui não é fazer um ato profético, não é revelar algo, não é pré-anunciar o que vai acontecer futuramente, nada disso, não temos nenhum pretexto disso. Nosso objetivo é de fato, olharmos para as Escrituras e buscarmos a voz de Deus para a nossa vida hoje, diante do que nós estamos passando. Diante não do que a sociedade está passando, mas do que a igreja especificamente está passando. Nós, como corpo de Cristo, estamos sofrendo ativamente por causa desse vírus. E por isso nós precisamos buscar Deus, querer entender o que Deus quer falar para nós diante desses acontecimentos. Ok? E para isso nós vamos trabalhar 2 momentos. O primeiro momento, nós vamos passar por um livro bíblico, por um livro das Escrituras. Nós vamos fazer um panorama geral do livro, e em cima desse panorama tiraremos algumas aplicações, para no final nós tirarmos a aplicação geral diante dos acontecimentos. Para isso, quero convidar para que você abra a sua Bíblia no livro de Neemias. Lá no Antigo Testamento, Neemias, nós faremos neste livro um panorama objetivo, para a gente entender a história aqui, entender o que estava acontecendo na época de Neemias. E diante desse panorama, nós olharemos e poderemos extrair algumas aplicações para a nossa vida diante do panorama. E no final, nós faremos a aplicação, né? Tentaremos entender diante desse texto bíblico o que Deus pode estar falando para nós hoje. Certo? Meus irmãos, vamos orar. Vamos ter uma palavra de oração para que nós olhemos para a Bíblia. Oremos. Deus santo, Deus amado, nós queremos rogar, meu Pai, sua misericórdia. Nós estamos passando por um momento muito difícil, um momento muito delicado, não apenas na saúde, mas já estamos vendo problemas econômicos em nossa nação. Por isso queremos rogar a Ti, Pai, ao Senhor Todo-Poderoso, aquele que controla o universo, controla a nossa vida, controla cada molécula do nosso ser, meu Deus. Rogamos a Ti, Pai, para que o Senhor instrua a sua igreja, para que o Senhor fale ao nosso coração. E que entendamos, meu Deus, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor quer dizer para nós, aquilo que o Senhor quer nos instruir. Nós te louvamos, Pai, por aqueles que estão ativamente, com coragem, enfrentando esse vírus, aqueles que trabalham nos hospitais, nos postos de saúde, aqueles que estão na linha de frente da pesquisa para uma cura para o coronavírus, Deus. Nós te louvamos por esses homens, nós te louvamos porque é possível estudar, é possível desenvolver o nosso conhecimento, porque nós somos imagem e semelhança de Ti, Pai. E, de fato, o Senhor dispôs para nós capacidade intelectual para desenvolver tudo isso. Mas nós rogamos, Pai, para que o Senhor venha nos socorrer o nosso país, Pai, socorrer a nossa nação. Tenha misericórdia de nós, Pai, e nos instrua naquilo que nós devemos fazer diante dos acontecimentos atuais. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, abra sua Bíblia em Neemias e vamos caminhar em cima do texto bíblico. Nós veremos algumas passagens específicas, alguns versículos específicos, e, do modo geral, nós falaremos sobre o todo do livro. Nós devemos lembrar, meus irmãos, que o livro de Neemias, ele é um livro pós-exílico. O que significa isso? A nação de Israel, ela foi dominada pelos babilônicos e foram levados cativos, e eles sofreram essa punição de Deus por causa dos seus pecados. Quando nós olhamos para Neemias, nós estamos falando pós o cativeiro babilônico, onde eles começam a retornar para Jerusalém.
né? E esse retorno de Neemias aconteceu por volta de 444 a.C. E antes de Neemias, aconteceram 2 levas de retorno a Jerusalém. A primeira leva foi com Zorobabel, em 538, onde, a partir da ação de Zorobabel, ele começa a reconstruir o templo que foi destruído pelos babilônicos. E a segunda leva foi em 458, com Esdras, que ele, como escriba, ele vem e começa a organizar, a desenvolver algumas reformas em Jerusalém. E agora nós temos Neemias. Neemias, ele vem como um governador para, de fato, reconstruir, né, restabelecer a Jerusalém, né? E, com a sua Bíblia aberta, você pode ver que no capítulo 1, nós temos a informação de que Neemias, ele fica sabendo de como que estava a situação em Jerusalém daqueles que deixaram lá. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele não aniquilou a cidade. Ele deixou os mais pobres, os mais humildes, e queimou as portas de entrada da cidade, né? Então ali ficou um povo muito, muito humilde, ali, muito pobre. E no primeiro versículo diz o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém são derribados e as suas portas queimadas. Mais ou menos, meus irmãos, Neemias recebeu essa informação por volta do mês de novembro e dezembro. E ele viu ali que aquele povo estava em grande miséria e desprezo. Eles estavam rejeitados ali na sua situação, uma situação muito ruim. Qual foi a reação de Neemias diante disso? No versículo 4 diz que Neemias chorou, Neemias jejuou, Neemias orou por causa daquela notícia que ele recebeu, né? E nós vemos aqui que Neemias era um homem diferencial. Era um homem que, de fato, se importava com a sua nação, se importava com o seu povo. E, de fato, nós podemos refletir, meus irmãos, quantas vezes nós choramos, quantas vezes nós jejuamos, quantas vezes nós clamamos a Deus pela nossa nação. Neemias, ele, de fato, se derramou por causa do seu povo. Nós, como corpo de Cristo, também devemos nos derramar diante de Deus por causa da nossa nação. E veja a oração de Neemias a partir do versículo 5, acompanhe comigo a leitura. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei.
Então veja, meus irmãos, que Neemias se derrama na presença do Senhor. E o mais importante, ele apresenta um coração quebrantado, reconhece o seu pecado, reconhece as suas falhas, e não apenas as suas falhas, mas as falhas do povo. No capítulo 2, nós encontramos Neemias diante do rei Artaxerxes. Nós vemos aqui que ele era copeiro-chefe, e de fato o rei percebe a tristeza de Neemias, e Neemias ali conseguiu expressar o seu sofrimento perante o rei. Nós vemos que no versículo 6, a palavra de Deus diz que aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. De fato, ele conseguiu a aprovação do rei e conseguiu uma comitiva para voltar para Jerusalém e reconstruir as coisas. E veja que o que conduziu, o que motivou a ação de Neemias está no versículo 20 do capítulo 2, que diz: então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Veja que Neemias está confiando plenamente na ação protetora de Deus. Nós devemos fazer a mesma coisa, meus irmãos. Deus é que vai nos proteger. Deus é que pode nos proteger diante de qualquer situação. No capítulo 3, nós encontramos aqui a ação direta de Neemias para a reconstrução das portas de Jerusalém. No capítulo 4, nós encontramos, como sempre acontece, alguns inimigos que se levantaram contra Neemias para trazer dificuldades diante da reconstrução dos muros. Interessante que no versículo 6, nós temos alguns dados peculiares. Capítulo 4, versículo 6, que diz: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Meus irmãos, nós não estamos falando de muros igual aos muros que nós temos nos dias de hoje. Basicamente, o muro de Jerusalém tinha por volta de 8 metros de altura e 7 metros de largura. Ou seja, nós estamos falando que eles conseguiram reconstruir 6 metros de altura já e 3 metros de largura do muro que cercava Jerusalém. E, de fato, Neemias apresenta o que conduziu o seu coração no versículo 9. Ele diz o seguinte: porém nós oramos a nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Veja que a ação de Neemias é uma ação de orar a Deus, mas também agir. Não é uma questão de só orar, sentar e esperar Deus agir. Nós sabemos que na oração do Pai Nosso, Jesus Cristo nos ensinou a orar dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas ao mesmo tempo nós temos que trabalhar para receber o pão nosso. De fato, nós entendemos que nós buscamos Deus para Ele agir em nosso favor e, ao mesmo tempo, nós devemos trabalhar. Nós devemos nos empenhar ao serviço que nós devemos fazer. No capítulo 5, meus irmãos, nós vemos aqui o povo reclamando, o povo levantando dificuldades quanto a isso. E algo interessante aqui, a partir do versículo 7, nós vemos a repreensão de Neemias diante das dificuldades que estavam sendo levantadas. No capítulo 6, nós encontramos os planos dos inimigos de Neemias que estavam tentando alterar as informações para frear o engajamento de Neemias. E, de fato, aqueles homens ali, Sanbalate, Tobias, Gesem, eles tinham muitas fake news para conseguir impedir o trabalho do povo da reconstrução do templo. Acompanhe comigo só uma peculiaridade dos versículos 5 a 8, que diz o seguinte: então Sanbalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isto, reedificas o muro, e, segundo se diz, queres ser o rei deles. E pusestes profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, Artaxerxes, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe, Neemias, dizendo:
De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Veja que o povo se empenhava para levantar mentiras, para atrapalhar o trabalho de Neemias. No capítulo 7, nós encontramos aqui a relação daqueles que estavam em Jerusalém trabalhando, e Neemias aqui destaca os grupos, os clãs, as famílias que estavam ali se empenhando no trabalho da reconstrução do templo de Jerusalém. No capítulo 8, meus irmãos, nós temos algo maravilhoso, que quando Neemias junta o povo para ler a lei de Deus. No versículo 1 diz o seguinte: E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito em Israel. Então nós vemos todo o povo se ajuntando para ouvir a palavra de Deus. E no versículo 3 diz o seguinte: E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Meus irmãos, a palavra de Deus foi lida desde a alva, vamos colocar aqui, entre 5h30 e 6 horas da manhã, até o meio-dia. E todos ali estavam atentos à leitura da lei de Deus. Todos atentos à leitura da lei de Deus. Veja quão saborosa era a palavra de Deus para aquele povo. Será que nós temos o mesmo desejo de sentir esse sabor da palavra de Deus em nossa boca, meus irmãos? Dos versículos 1 a 8, todo o povo ouve a leitura de Esdras, e no versículo 9, veja a reação do povo após a leitura. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escribas, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Meus irmãos, imagine um avivamento verdadeiro ali acontecendo. O povo se quebrantando porque estava ouvindo a palavra de Deus. E é isso que a palavra de Deus faz em nosso coração e nossa vida. Ela transforma, ela muda o nosso ser. Por isso que é a palavra de Deus que pode trazer transformação para a nossa vida. E nada além da palavra de Deus. Nada além da palavra de Deus. E, de fato, depois do versículo 10, nós vemos aqui que a instrução foi que eles mudassem as suas atitudes. Porque ao invés de choro, deveria ter alegria, por eles estarem ouvindo a palavra de Deus, por eles estarem sendo conduzidos novamente à palavra de Deus. Veja no versículo 18 o que aconteceu. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último. E celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Meus irmãos, dia a dia, eles liam a palavra de Deus. Foi uma festa maravilhosa, que aqui foi a festa dos tabernáculos. E, de fato, eles se maravilharam, eles não cansaram de ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes nós nos cansamos de sentar por 1h, 1h20, num culto público a Deus, para ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes na igreja nós não esperamos que termine logo o culto para voltarmos para a nossa casa, sentarmos no nosso sofá e assistirmos à televisão novamente, ao invés de nos deliciarmos com a palavra de Deus. No versículo 9, meus irmãos, nós vemos aqui o clamor do povo. Versículo 1, veja a atitude do povo. No dia 24 desse mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Veja o quebrantamento, meus irmãos, desse povo. Esse povo estava se derramando, estava se entregando plenamente diante da presença do Senhor, como consequência de ter ouvido a palavra de Deus. Veja no versículo 3 como que isso acontecia.
levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte do dia deles, fizeram confissões e adoraram o Senhor, seu Deus. Meus irmãos, 3 horas do dia, consequentemente, em sequência, eles oravam a Deus. Depois, 3 horas do dia, eles confessavam a Deus os seus pecados, eles oravam com um reconhecimento da sua miserabilidade, de fato, se empenhar em se derramar na presença do Senhor. Meus irmãos, como nós temos dificuldade de entrarmos ou de nos derramarmos na presença de Deus. Quantas vezes nós, em nosso quarto, nossa casa, nessa quarentena, ficamos 3 horas lendo a Bíblia, ficamos 3 horas orando, jejuamos por 3 horas. Quão difícil é a gente fazer isso? Quão difícil. Nós vemos que do versículo 6 a 37, o povo se derrama no clamor de Deus. E o bonito disso é que no último versículo do capítulo 38, do capítulo 9, versículo 38, nós encontramos algo muito importante. Diz assim: por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos. E selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Lembre-se, Deus é um Deus de aliança. Ele estabeleceu aliança com o seu povo. E o seu povo que quebrou a aliança de Deus. Nós vemos aqui, depois de ouvir a palavra de Deus, depois de se quebrantarem, de se arrependerem, eles voltam, eles retornam a essa aliança. E de fato, o versículo diz que eles selaram, eles fizeram este voto para retornar a Deus. Meus irmãos, nós precisamos voltar à aliança de Deus. Nós precisamos voltar àquilo que nós professamos inicialmente quando nós nos convertemos. Nós precisamos voltar à palavra de Deus. No capítulo 11, nós vemos aqui o relato daqueles... Capítulo 10, eles selaram a aliança. Nós vemos nos versículos 29 a 33 o juramento que eles fizeram diante da aliança que eles prometeram. E depois, os versículos 34 e 39, nós vemos a divisão das tarefas e dos compromissos que cada um deveria fazer aos sacerdotes. No capítulo 11, nós temos a divisão das tarefas, né, daqueles que moravam em Jerusalém, daqueles que moravam em Judá e daqueles que moravam em outras localidades. No capítulo 12, nós temos aqui uma transcrição dos sacerdotes e dos levitas que estavam trabalhando ali. Depois, nós vemos no versículo 27 a inauguração do muro, a consagração do muro. E o lindo disso é que a partir do versículo 27, o povo anda sobre o muro, já que o muro era largo, para de fato se alegrar com a vitória que eles conseguiram. No versículo 13, já no último capítulo do livro, nós temos o chamamento da separação do povo contra o povo ímpio, dos versículos de 1 a 3, né, onde não poderia haver miscigenação entre o povo de Israel e outros povos. Lembrando que isso foi também um dos motivos do cativeiro, né, eles se juntarem com outros povos. E no versículo 6 nós temos uma informação muito importante que diz o seguinte: mas quando isso aconteceu, depois a gente vai ver o que é isso que aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então, Neemias, ele organizou a construção do muro novamente, mas ele teve que retornar para o palácio. E nesse interim aconteceu alguns problemas ali. O povo fraquejou novamente e retornou a algumas práticas que eles não deveriam ter feito, né? E quando Neemias retorna para Jerusalém, dos versículos 4 a 9, nós vemos que Tobias ele estava morando dentro do templo de Deus.
num local mais específico onde se guardava objetos, como também as ofertas dos sacerdotes e levitas. Fizeram puxadinha ali, uma casinha ali, para Tobias morar, e Tobias não era sacerdote, não era levita, não era nada. E, de fato, quando Neemias vê isso, Neemias expulsa, joga tudo fora, para longe, e tira Tobias do templo de Deus. Outro problema no versículo 10 é que faltava mantimento, salário para os levitas trabalharem, viverem no templo. Né? Como consequência disso, o povo é chamado a dar os dízimos e as ofertas, coisas que eles não estavam fazendo. E outro problema que nós temos aqui é a questão do dia do Senhor, do sábado, a partir do versículo 15 ao 22, onde, ao invés do povo guardar o sábado, eles estavam trabalhando, fazendo comércio, fazendo as suas coisas, ao invés de guardar o mandamento do Senhor. E, por último, no versículo 23, nós temos aqui o problema do casamento misto. O povo estava se juntando com pessoas que não eram hebreus. E, de fato, Neemias contendeu contra essas pessoas, contra essa atitude, e, de fato, chamou o povo a uma mudança de vida. Meus irmãos, diante disso, o que nós podemos aprender com Neemias? O que podemos tirar como lição diante do que estamos vivendo hoje? É claro, meus irmãos, que o que nós estamos vivendo não é a mesma situação do que Neemias viveu. Na verdade, o que Neemias viveu é muito pior do que nós estamos vivendo hoje. Neemias viveu numa época muito difícil, mais difícil do que agora. E podemos ver a total confiança de Neemias em Deus. Veja só, meus irmãos, Neemias era escravo. Neemias não tinha mais a sua terra, não tinha mais a sua casa. Mas, mesmo assim, ele confiou em Deus. Mas tudo isso aconteceu, meus irmãos, porque o povo estava afastado de Deus. O povo esqueceu de Deus. E, por causa desse afastamento, o povo recebeu a punição, recebeu o juízo de Deus sobre a sua vida. Avaliemos a nossa vida e entendamos se o que nós estamos passando hoje, de repente, seja o juízo de Deus sobre nós, seja a punição de Deus sobre a nossa vida. E, meus irmãos, com certeza é o juízo de Deus sobre nós. Não o juízo final, mas o juízo de punição diante dos nossos pecados, de alguma coisa que nós estamos fazendo de errado. Nós, como igreja, estamos falando aqui. Como Neemias, meus irmãos, temos de nos humilharmos na presença de Deus. Colocarmos o nosso pano de saco, nos ajoelharmos e rogarmos pelo perdão de Deus. Reconhecermos a nossa fraqueza, reconhecermos as nossas falhas, reconhecermos que nós transgredimos a lei de Deus. E veja, na época de Neemias, a reforma e transformação vieram a partir de alguns elementos principais. E, de fato, esse avivamento aconteceu porque teve, em primeiro lugar, confissão de pecados. Eles confessaram seus pecados a partir de Neemias. Em segundo lugar, eles tiveram um momento de oração, de entrega a Deus. Em terceiro lugar, isso veio acompanhado de leitura da palavra de Deus. Eles abriram a lei de Deus e leram a lei de Deus. Em quarto lugar, tudo isso, os 3 primeiros pontos, gerou uma transformação de vida. Eles entenderam o que estava acontecendo e tiraram e pararam com as antigas práticas e voltaram a Deus. E, em quinto lugar, eles buscaram uma vida de pureza. De fato, não voltar às antigas práticas. Mas essa última, a vida de pureza, não durou muito tempo. Como nós vimos aqui no capítulo 13, quando Neemias voltou para o palácio e retornou para Jerusalém, ele encontrou pecados ali. Ele encontrou distorções no meio do povo. E quais foram, meus irmãos? A primeira é a desconsideração com a casa de Deus, dos versículos 4 a 9. Desconsideração com a casa de Deus.
Agora pense comigo, meus irmãos, trazendo para o nosso dia, para os nossos dias. A nossa sociedade vive um tempo que ela está constantemente cansada. Nós desejamos ter mais tempo para descansar. Inclusive, nós não estávamos nos importando com a casa de Deus. Sabe por quê? Porque todas as nossas horas, todo o nosso empenho estava sendo dedicado exclusivamente às nossas tarefas. Aquilo que beneficiava apenas a nós. De repente, meus irmãos, Deus está dando aquilo que estávamos reclamando. Muitas vezes nós pensamos e desejamos: eu não queria ir na igreja hoje. Eu queria ficar em casa hoje descansando. Parece que Deus está voltando para a sua igreja dizendo: é? É isso que você quer? Então toma. Receba aí o seu descanso. Receba aí o seu momento de ficar em casa sem ir à igreja. E nós devemos entender, meus irmãos, quão prejudicial é para o corpo de Cristo não estarmos juntos. Deus está nos julgando diante daquilo que nós estávamos reclamando. Não ter comunhão é extremamente prejudicial para o corpo. Não receber a graça de Deus administrada pelos sacramentos é extremamente prejudicial para o corpo de Cristo. Mas eu sou o templo do Espírito, eu sou a igreja. Sim, você é a igreja. Mas a igreja, ela caminha como corpo. Não tem como eu cortar o corpo e ele caminhar para lá. Cortar essa parte do corpo e ele caminhar para cá. O corpo, ele caminha junto com Cristo. E esse corpo, ele deve receber a graça de Deus, deve receber as bênçãos de Deus em comunhão, em ajuntamento santo uns com os outros. E é Deus trazendo o seu juízo sobre a sua igreja. É dizendo: vocês queriam descansar? Então descansem. Descansem da minha graça. Descansem da minha bênção. Para vocês perceberem o tamanho problema que vocês estavam pedindo para mim. Em segundo lugar, nós vemos aqui dos versículos 10 a 14 que as porções dos levitas não estavam sendo entregues, como também os dízimos. Nós devemos lembrar que os levitas, eles não tinham terra objetivamente separada para eles, para que eles cultivassem e plantassem e colhessem. O que eles sobreviviam a partir dos dízimos e das ofertas da nação, onde o povo dava cereais, dava os animais, dava mantimentos, e assim eles sobreviviam. Meus irmãos, sabe o que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo um engajamento em darmos um valor apenas ao dinheiro. O quanto tememos ficar sem dinheiro, não é mesmo? Sabe como nós podemos ver isso? Nós vemos isso porque é no dinheiro que nós encontramos a segurança dos nossos tempos. O que acontece com o mundo se é retirado o Deus deles, o Deus Mamon? É o que está sendo desenhado para o futuro. Colapso total. Então vem a mão poderosa de Deus e desnuda aquilo que estava guardado no mais profundo do nosso coração. O amor pelo dinheiro, o amor por posses, o amor pela segurança terrena, ao invés de confiar em Deus, ao invés de descansar em Deus. Outro problema que nós encontramos aqui é referente ao sábado, dos versículos 15 a 22. Refere-se ao dia do Senhor. E sobre o dia do Senhor, nós devemos ver duas coisas. Primeiro, o que se faz no dia, e segundo, com quem se faz no dia. Essa semana, diante da quarentena, eu ouvi uma pessoa dizendo o seguinte: olha, hoje todo dia é domingo. Todo dia você não se faz nada, né? Parece domingo. Meus irmãos,
Mas antes, nós não estávamos dando a real importância para o quarto mandamento. Nós vemos o domingo como um bônus para resolver o que não conseguíamos resolver nos outros 6 dias da semana. Desconsideramos a ordenança de Deus para guardar o seu dia para a adoração. Esse é o propósito, esse é o mandamento para o dia do Senhor, para o dia de descanso. Não o dia de descanso de ficar o dia inteiro na cama, mas o dia de descansar dos meus trabalhos para me empenhar nos trabalhos do Senhor. O que se faz no dia do Senhor, meus irmãos? Se busca a Deus. Não busca-se os nossos interesses. Busca servir ao Senhor. Busca-se adorar ao Senhor. Busca se empenhar para louvar ao Santo Deus. Mas com quem se faz no dia? Com a família, meus irmãos. É com a família que nós voltamos o culto a Deus, porque nós somos famílias da aliança. Só que agora, em quarentena, tem gente que foi obrigado a cozinhar para a família. Tem gente que teve que ficar em casa com a família, que teve que sentar à mesa todos juntos para comer em família. Tem gente que teve que cuidar dos seus próprios filhos. Olha só, que loucura! Tem gente que teve que zelar pelo seu relacionamento, resolver os problemas familiares, porque antes nunca estavam juntos e agora ficam todo dia juntos. É Deus nos ensinando o que de fato é o descanso e o dia do Senhor. Mas vamos fazer uma prova real aqui, se realmente nós olhávamos para o dia do Senhor de forma certa. Responda aí, ou pense aí. O que você normalmente fazia nos domingos antes da quarentena? O que você fazia? De repente, você ia à igreja de manhã, depois ia à igreja à noite. O que você fazia no intervalo das atividades da igreja? Agora pensa um pouquinho. O que você fez domingo passado, diante do chamamento da Igreja Presbiteriana do Brasil para jejuar e orar em favor da nossa nação? O que você fez nesse dia? Como você conduziu esse dia, o dia que foi convocado, que a Igreja de Jesus Cristo foi convocada para orar a Deus? Deus está nos chamando ao arrependimento, meus irmãos, a transformação. E o outro problema, nos versículos 23 a 27, refere-se ao casamento. Meus irmãos, a nossa sociedade é uma sociedade extremamente sexual. Tudo refere-se ao sexo. Tudo refere-se a questões do corpo. E nós esquecemos que o nosso corpo, como cristãos, é templo do Espírito Santo. E devemos conduzir o nosso corpo à santificação. Não devemos usar o nosso corpo para questões apenas do sexo, do prazer, de coisas semelhantes. Nós devemos botar todo o nosso ser para a adoração ao nosso Deus. Deus está nos chamando ao arrependimento. Deus está nos chamando a uma mudança de vida, a voltarmos para Ele, meus irmãos, a nos humilharmos e clamarmos socorro do nosso Deus, a restabelecermos a aliança que nós devemos fazer sempre e com certeza nós quebramos anteriormente. E Deus tem nos dado uma oportunidade de ouro para fazer isso. Por isso, preste atenção. Não tenha medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenha medo daquele que pode destruir tanto o corpo quanto a alma no inferno. Entenda isso. Por fim, meus irmãos, o povo, liderado por Moisés no deserto, quando foi atacado por serpentes, por causa da sua rebeldia de coração, foi chamado a olhar para a serpente que foi levantada no madeiro, não para a serpente que rastejava no chão. Meus irmãos, nós somos chamados a olhar para a cruz de Cristo,
aquele que foi levantado no madeiro para nos dar vida, o que nos dá a verdadeira esperança. Não olharmos para o mundo e para ficar o dia inteiro na televisão assistindo caos, que é o mundo, é aquele que rasteja em seu pecado. A verdadeira esperança está em Jesus Cristo. A verdadeira transformação de vida está em Jesus Cristo. Quando nós reconhecemos os nossos pecados, quando nós orarmos ao Senhor, quando nós lermos a palavra de Deus, quando nós mudarmos de vida e quando nós continuarmos nessa caminhada de santificação. Veja, se você confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E é isso o que a igreja de Jesus Cristo deve fazer hoje. Hoje. Assim como Neemias e o povo se voltou, se derramou diante de Deus, devemos nos voltar para Deus, como igreja de Jesus Cristo, confessar os nossos pecados, nos derramarmos na presença santa do nosso Deus e clamarmos por uma transformação de vida, para que Ele nos visite, para que Ele nos socorra, para que Ele alimente o nosso coração da verdadeira esperança diante de qualquer cenário que possa nos visitar, meus irmãos. Apenas Jesus Cristo pode nos fortalecer. Apenas Jesus Cristo pode mudar o nosso coração. Apenas Jesus Cristo pode nos purificar por completo. E nada, nem o vírus vai nos alcançar, porque Jesus Cristo já nos alcançou, referindo-se à vida eterna, não aos problemas aqui dessa terra. E o meu desejo é para que nós, como igreja de Cristo, nos voltemos ao nosso Deus. Confessemos os nossos pecados. Nos entreguemos verdadeiramente ao nosso Salvador. Por isso, meu irmão, minha irmã, onde você estiver agora, se ajoelhe, confesse seus pecados, volte sua vida a Jesus Cristo. Se de repente você desconsiderava a casa de Deus, sempre estava cansado de ver a casa de Deus, confesse seus pecados. Se de repente você vê o dinheiro como um Deus, como aquele que traz segurança e estabilidade para a sua vida, confesse seu pecado. Se você desconsiderava o quarto mandamento, o dia do Senhor, e via ele como mais um dia da semana, confesse os pecados. Se você olha para o seu corpo como apenas um objeto sexual, confesse os pecados. A igreja de Jesus Cristo está tendo uma oportunidade de ouro para, de fato, participar, viver verdadeiramente um avivamento, uma transformação de vida. E só Jesus Cristo pode fazer isso em nosso coração. Só Jesus Cristo. Eu quero orar com vocês. Quero orar pela sua vida, quero orar pela igreja de Jesus Cristo, pela nossa igreja aqui em Santa Maria, quero orar por todos aqueles que estão precisando de uma transformação no coração. Vamos orar? Deus Pai, Deus Santo, nós olhamos para a sua palavra e somos confrontados pela verdade, Deus. Queremos reconhecer que somos pecadores, que somos falhos, que transgredimos a sua lei, mas queremos confessar os nossos pecados a Ti, Pai, e rogar pelo Seu socorro, meu Deus, em nome de Jesus. Queremos nos derramar diante da Sua presença, queremos nos entregar diante da cruz de Cristo e pedir pelo Seu socorro, meu Pai. Transforma a nossa vida, lava o nosso coração dos nossos pecados. Seja ele o pecado de desconsiderar a Sua casa, desconsiderar o verdadeiro Deus que é o Senhor, porque criamos falsos deuses como o dinheiro. Perdão por desconsiderar o dia do Senhor, Pai, e usarmos ele como um bônus à nossa vida. Perdão, Pai, por olhar para o corpo como apenas um objeto sexual. Nos ajude, Pai, a termos uma vida transformada pelo Seu Evangelho e sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Rogo a Ti, Pai, pela igreja de Jesus Cristo, pela nossa igreja, para que o Senhor, de fato, nos conduza, Pai, a uma transformação de vida, a um despertamento verdadeiro, Pai, diante dos acontecimentos. Clamamos a Ti, Deus, em nome de Jesus, o Seu socorro, Pai, porque só o Senhor pode vir e sustentar o nosso coração. Que os nossos olhos não estejam voltados à serpente que rasteja no chão, à serpente que caminha sobre a terra pecaminosa.
mas que olhemos para aquele que foi erguido na cruz, mas que não está preso lá. Ressuscitou no terceiro dia para nos dar vida, meu Pai, para nos dar a verdadeira esperança. É assim que nós rogamos, é assim que nós clamamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe ricamente. Se você tem algum pedido de oração, você pode deixar aí nos comentários, pode entrar no Messenger do Facebook ou no WhatsApp que está ali e mandar o seu pedido de oração. Sexta-feira o conselho estará reunido para orar pela igreja, para interceder pela igreja. Domingo nós teremos as nossas atividades via online também, tanto de manhã como uma EBD online também, como à noite, culto a Deus. Nós estaremos prosseguindo, caminhando, clamando a Deus para que Ele venha socorrer não apenas a nossa nação, mas a sua igreja, para que ela seja fortalecida pelo Espírito Santo. Deus abençoe você ricamente, Deus te sustente e transforme o seu coração. Em nome de Jesus, amém. Fique com Deus.